herdeiros, prósperos, ricos, santos, amados do Senhor. Dando continuidade a essa série de dinamites da graça, estamos estudando a Epístola de Paulo aos Gálatas. Sim, já falamos aí de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, agora Gálatas capítulo 4, depois vem Gálatas 5, Gálatas 6. Então vamos aqui falar de Gálatas capítulo 4. Lembrando que temos uma página no YouTube. Você pode acessar a nossa página, vou postar aí no Facebook, e se inscrever para os temas, os estudos da graça de Deus. Você que é um amante da verdade do Senhor, você tem a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Muito bem, vamos aí em Gálatas capítulo 4, verso 1, vamos estudar agora o capítulo 4 de Gálatas. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Veja, em todo tempo que o herdeiro é menino. Veja, é herdeiro, mas é menino. E Paulo ele compara a um escravo. Em nada se difere do que? Do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Imagina um menino que tem uma herança, né? Tem a herança, mas é menino, não pode usufruir dessa herança, né? É senhor de tudo, mas vive como escravo. Assim está a religião, assim está aqueles que ainda têm um véu de Moisés, que não conseguem, né, largar o leite e avançar para algo superior, um alimento sólido. Vivem como meninos em Cristo, né, rodeado por todo o vento de doutrina. Olha o verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Veja que há um tempo determinado pelo Pai em que esses filhos de Deus ficam aí no legalismo. Aí é uma resposta, né, de Deus aí para, às vezes, para o seu questionamento. Você fala, poxa, eu amo tanto essa palavra da graça, me fez tão feliz, mas vejo tanta gente sofrendo no legalismo. Olha, abençoado, a nossa missão é anunciar a graça, anunciar a multiforme sabedoria de Deus, né? E é Deus quem tira o véu, é Deus quem ilumina. E eles ainda estão no tempo ali, né? Estão debaixo de curadores e tutores até o tempo predeterminado pelo Pai. Há um tempo de Deus os salvar, né? Salvar no que diz respeito ao entendimento, né? Trazendo iluminação, conhecimento da graça. Nossa missão é falar, e é o Espírito da verdade que convence, que ensina, que guia, né? Então, a nossa missão é anunciar este evangelho a tempo e a fora de tempo. Verso 3. Assim também nós, quando éramos, olha como Paulo fala, assim que nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo escreveu essa carta depois da cruz, né? E ele também entendeu que um dia foi menino, mas agora não é. E ele diz, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Assim está aquelas pessoas que ainda vivem como menino. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós temos esse Espírito que clama, Abba, Pai. Muito lindo isso. Ou seja, querido Pai, Paizinho querido, é o significado. Verso 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. Veja, você não é servo, você é filho. Nas obras da lei você era servo. Na graça você é filho. Mas, Richardson, o apóstolo Paulo fala que ele é servo de Cristo. Sim, servo no que diz respeito a cooperar, a servir em Cristo Jesus, né? E veja aí, segue dizendo, pois sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Verso 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo está exortando a igreja da Galácia: olha, vocês querem voltar a servir esses rudimentos fracos e pobres? Vocês conhecem a Deus? Olha o verso 10. Guardar dias e meses e tempos e anos. Ó, tá vendo? Coisas de menino, guardar dia, meses e tempos e anos. Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Essa igreja da Galácia deu um trabalho para o apóstolo Paulo por causa dos apóstolos de Jesus de Nazaré que traziam outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. O Evangelho da circuncisão para os gentios. E isso não é a vontade de Deus, mas os apóstolos de Jesus de Nazaré não entenderam isso e trouxeram circuncisão aos que não foram chamados a viver pela circuncisão, e sim pelo evangelho da incircuncisão. Verso 12. Se você quer saber mais um pouco, leia aí, tem aí no YouTube Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3, que fala bem sobre isso. Verso 11. Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que estejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós também, que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E aí o apóstolo Paulo ele começa a falar um pouco dele, mas como temos que resumir esse Gálatas 4, vamos direto. Olha o verso 16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Alô? Às vezes você fala a verdade do Evangelho, né, e você ganha inimigos, né? Então muitos pensam que nós estamos contra eles, pelo contrário, estamos a favor deles. Conhecereis a verdade vos libertará. Trazemos a verdade para que eles venham a conhecer a verdade do Evangelho. Vamos ao verso 21 para ganharmos tempo. Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Aqui já começa a explicar, né, a Abraão que teve 2 filhos. Aí Paulo vai lá nas Escrituras e fala sobre a Agar, né, e sobre a esposa dele. Veja que Agar representava o quê? Agar representava o Monte Sinai. Mas a esposa não. A esposa representa quem? A filha da livre, a mãe, né, que gerou filhos para a livre. Vamos seguir lendo, ó. Verso 29. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, vamos entender por alegorias, né? Os da lei e os da graça. Verso 24. O que se entende por alegorias? Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora, veja, naquela época ainda está, agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Veja, os filhos da solitária. Quem era a solitária? A solitária era Sara. E Agar não. Agar era a filha. Agar era a escrava. Agar era aquela que gerava filhos para a escravidão. Mas Sara era solitária, era estéril. Mas há uma promessa de Deus aí para ela. Olha o verso 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Alô? Por isso você vê aí que a descendência, né, os filhos, né, da escrava é em maior número.
os legalistas, mas nós somos em menor número, mas somos filhos da livre. Verso 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Veja que no verso 29 diz que assim como o filho de Agar perseguia o filho de Sara, dessa maneira é agora. Pode ver que os legalistas é que perseguem os da graça. Nós anunciamos a graça, mas nós somos perseguidos. Verso 30, mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Lá nas Escrituras diz que foi penoso aos olhos de Abraão largar a sua esposa, né? No caso a escrava, né? Agar e o seu filho Ismael. Foi penoso aos olhos de Abraão. Mas foi a voz de Deus. Deus falou, Abraão, é necessário que você largue a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava vai herdar com o filho da livre. Dessa maneira Deus fala contigo, abençoado, você que está aí no sistema religioso, você que está agarrado ainda com Agar e seu filho, olha, saia disso. Saia dessa maldição das obras da lei, porque de modo nenhum você vai usufruir da herança agarrado com Agar e com seu filho. Isso representa lei, obras da lei. Eu amo ao Senhor, quero, dar minha vida ao Senhor, quero me dedicar ao Senhor. Mas se você foi iluminado pelo Evangelho da Graça e ainda está agarrado com o sistema religioso, não dá liga, não dá liga. Água e óleo não se combinam. Lei e graça não se combinam. Jesus mesmo disse, não se põe vinhos novos em odres velhos, nem vinho velho em odres novos. Não coloca remendo de pano novo com pano velho, ou ambos, ou vice-versa, porque vão se romper. Então, abençoados, essa pincelada de graça que Jesus deu, se manifesta, se cumpre nos dias de hoje. Muitos estão misturando os pactos, agarrados com Jesus de Nazaré e com o ressuscitado, com lei e com graça. Abençoado, a voz de Deus para você é, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava vai herdar com o filho da livre. Você é um abençoado. Até o próximo tema e se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Graça e paz.